on this computer. Boa noite a todos. Hoje iniciamos a nossa 10ª aula do nosso curso online da Lei 6.015. Hoje, dia 26 de setembro de 2018. Vamos dando continuidade. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 da Lei 6.015, que trata da escrituração e da ordem de serviço no registro civil das pessoas naturais. Nós já falamos ontem sobre as disposições gerais, já vencemos todos os outros registros e agora nós estamos aqui na nossa fase final, que é o registro civil das pessoas naturais. A forma como nós estruturamos, nós vimos os outros registros antes, a gente não seguiu a ordem da lei. Nós sabemos então que no registro civil das pessoas naturais nós temos os livros A, nascimento, o B, casamento, o B, auxiliar, que é o civil, é o casamento religioso que tem efeitos civis. O C, que é o óbito, o C auxiliar, que é o natimorto, né? E o D das proclamas e o livro E. Esse livro E, ele vai existir para o registro daqueles atos que não são praticados nos outros livros. Então, ele tem um caráter residual. E aonde que vai ter, onde vai haver esse registro E? A lei fala no primeiro ofício ou na primeira subdivisão judiciária. Vamos praticar no livro E todos os atos que não são praticados no livro, nos outros livros. Então, eu vou abrir aqui o share. Onde está aqui? A gente vai acompanhar os nossos esquemas de aula, né? Onde está o nosso esquema de aula? O share. Acho que está aqui. Vou colocar esse quadradinho aqui. Vão todo mundo aí abrir aqui na parte inicial do registro civil das pessoas naturais, né? Do capítulo 2, do título 2 do registro civil. Haverá em cada cartório. E qual o número de folhas? Qual o número de folhas? Isso é extremamente importante, porque isso cai demais em prova. O livro A, B, B auxiliar, C, C auxiliar, D e D são 300 folhas. O livro E, por sua vez, ele vai ter 150 folhas. Então, além de nós termos que saber o A, nascimento, B, casamento, B, auxiliar, religioso, com efeitos civis, óbitos, natimorto, proclamas, e o E, que é o residual, para os demais atos, nós temos também que saber o número de folhas de cada um desses livros. Então, são 300 folhas, A, B, B auxiliar, C, C auxiliar, D, e E, 150 folhas. Ótimo. Nestes livros, nós estamos aqui a tratar da escrituração em termos gerais. Esses livros, eles podem ter, junto a eles, um índice alfabético do nome das pessoas que figurarem naqueles respectivos assentos que são lavrados nesses registros, né? E você, como oficial de registro civil das pessoas naturais, você vai ter em cada um dos livros um índice com o nome das pessoas, um índice por ordem alfabética, para que você possa, quando uma pessoa vier ao seu cartório, ela vai lhe informar o nome e você vai conseguir localizar o assento pertinente àquela pessoa, né? Esse índice, ele pode ser substituído também por fichas, E a substituição deste livro, desse índice por fichas, tem que atender a alguns requisitos: segurança, comodidade e uma pronta busca, uma busca rápida, uma busca eficiente. Agora, vamos dar uma olhada aqui no nosso esquema de aula, para nós termos em mente como que é estruturado um livro do registro civil das pessoas naturais. O livro do registro civil das pessoas naturais, ele é estruturado em 3 partes. Então, a primeira parte, eu vou ter um número de ordem. A segunda parte, que é a coluna do meio, eu vou ter, vão ser lavrados os assentos. E na terceira parte, eu vou lavrar as minhas notas, as minhas averbações, as minhas retificações. Então, essa aqui é a estrutura do livro.
Muito importante, número de ordem à esquerda, o acento no meio, notas e averbações, retificações à direita. As perguntas na prova objetiva, elas vão falar que o número de ordem fica à direita. Não, o número de ordem fica à esquerda. No acento é onde eu vou redigir as declarações sobre pertinentes. E cada declaração vai corresponder a um acento, cada acento corresponde a um número. Isso vai seguir uma ordem cronológica. Então, eu tenho o acento 1, cronologicamente 2, 3 e assim por diante. Quando eu fizer as minhas declarações, eu vou separar uma declaração, um acento, do outro através de um risco. Esse risco, ele é definido legalmente, a obrigatoriedade de haver os acentos serem divididos por um risco. E o que vai constar nesse meu acento? Vai constar uma declaração, basicamente, e no final vão assinar partes, testemunhas e o tabelião, o tabelião não, o oficial de registro civil vai subscrever. Então, partes, testemunhas e a subscrição. Mas tem uma coisa que eu tenho que ter antes de ter a assinatura dessas pessoas, as ressalvas. Se eu fizer, porventura, uma determinada declaração e constatar que é necessário uma emenda, promover uma ressalva de qualquer natureza, qualquer circunstância, eu tenho que fazer essa ressalva ao fim da declaração ou então antes da assinatura. Isso é muito importante, essa ordem. Eu não posso fazer as ressalvas posteriormente às assinaturas. Então, a ordem que eu teria é declaração, ressalvas, caso haja, a leitura e a menção de ter havido a leitura daquele assento, as partes, testemunha e subscrição. E, por fim, as partes assinam, as testemunhas assinam e o oficial vai subscrever. Quem pode ser a testemunha? A testemunha pode ser qualquer parente. Se o oficial não conhece aquela pessoa tem que apresentar o documento hábil de identidade. Isso tudo que eu estou a dizer são os termos da lei. E a parte pode ser representada por um procurador? Sim, a parte pode ser representada por um procurador. E se ela for representada pelo procurador, eu também vou promover, eu vou informar essa circunstância nesse meu assento e vou arquivar essa procuração, correto? E se porventura uma das pessoas, uma das partes, ela não saiba, uma dessas partes não sabe assinar, por exemplo, qual é o provimento? Uma outra pessoa vai assinar a rogo, a pedido. Então, eu vou declarar que uma das partes ela não sabe assinar, ela não pode assinar, ou ela não sabe, não tem leitura, e vou pedir, e vai ser requerido que outra pessoa assine a rogo, a pedido. Sendo que aquela pessoa que foi substituída, ela vai imprimir a impressão datiloscópio, é isso mesmo, colocar o dedão e vai marcar ali a sua impressão datiloscópica à margem deste assento. Então, dando continuidade. Se porventura eu notei que aquela ressalva, aquela omissão, ela ficou, ela existe, mas já há assinatura das partes testemunhas, como é que eu vou promover? Eu vou fazer as ressalvas, os erros, omissões, e vou colher as novas assinaturas. Então, a regra geral é que as ressalvas e as omissões sejam antes das assinaturas. Mas caso já tenha havido as assinaturas, eu tenho que fazer a ressalva, as omissões e novas assinaturas. Vamos ver aqui o artigo 41, que é o que estamos fazendo. Quaisquer emendas ou alterações posteriores
quaisquer emendas que tiverem sido feitas, que não tenham sido ressalvadas ou não tenham sido relançadas naquele assento que eu fizer, ela vai ser considerada como inexistente e como sem efeito. E é isso que eu preciso ter em mente. O livro das proclamas. O livro das proclamas é o livro D. O livro das proclamas é o livro D. Então, vai haver, em ordem cronológica, todo mundo aí, no 43. Eles são escriturados em ordem cronológica e eles vão conter o resumo dos editais, que são aqueles editais que você, oficial, vai expedir, o edital que você, como oficial, vai receber de um outro ofício de registro civil de uma outra cidade, se as partes elas são domiciliadas, os nubentes, um em uma cidade, uma em outra cidade, os editais eles têm que ser publicados em ambas cidades. Então, você, numa determinada circunstância, você pode estar a receber editais que são publicados em outra cidade. Então, o livro D da Proclamas, ele terá uma escrituração cronológica, contendo o resumo dos editais, tanto aqueles editais que são expedidos, você oficial que faz o edital e afixa o edital, ou você recebe o edital de um outro ofício de registro, e todos os interessados, eles vão assinar, todos assinados. No caso de edital do casamento, o registro obrigatoriamente deverá contar todas as indicações, contendo época da publicação e os documentos apresentados. Perdão. O registro de edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados. Os livros de proclamas são em ordem cronológica, escriturados, com um resumo, do que constar dos editais expedidos ou recebidos, e tudo assinado pelo oficial, todos assinados pelo oficial. Eu falei interessados, mas aqui não, aqui na verdade a assinatura é do oficial, não tem assinatura das partes, não. Todos os resumos são assinados pelo oficial. O 45, eu fiz o seguinte, quando eu estava montando esses esquemas, toda essa parte do registro civil das pessoas naturais que trata de filho ilegítimo, nós vamos ter em mente que existe, mas vamos nos reportar aos provimentos do 63, provimento 63 do CNJ. Porque não faz sentido nós ficarmos com esses artigos, antiquados, mas eles ainda estão em vigor. Esse, por exemplo, trata também de relativo a filho ilegítimo, porque houve o subsequente matrimônio, deverá ser fornecido sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer caso determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-lo. Então, ele está falando que, por exemplo, a pessoa tinha um filho fora do casamento, entre aspas, se a gente pode usar essa expressão, que também traz um cunho muito preconceituoso. Mas aquelas pessoas se casam e elas têm aquele filho. Então é isso, certidão relativa ao nascimento do filho legitimado, essa certidão daquele filho, ela foi legitimado pelo subsequente matrimônio, ela vai ser fornecida sem um teor de ter havido aquela legitimação pelo casamento posterior. Isso é muito antiquado. Mas nessa época eles já falavam, olha, isso aí não vai constar como legítimo ou ilegítimo na certidão. E também na certidão de casamento não vai ter menção àquele filho, falando que aquelas pessoas se casam, mas que eles tinham filhos anteriores. Isso não faz o menor sentido constar. Vamos falar agora um pouco sobre penalidades que estão sujeitos os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Quais penalidades estão sujeitos os oficiais? Quando a pessoa nasce, ela tem um prazo para ela se registrar. Inclusive, eu vou falar sobre isso até agora. Inclusive, eu acho que ficou um pouco fora de ordem.
essa estrutura de penalidade antes do registro do nascimento, mas eu acho que eu até entendo, porque ele vai falar sobre nascimento, casamento, óbito. Então, ele já falou sobre penalidades em termos genéricos antes aplicáveis a todas as situações. Então, vamos lá. O nascimento, ele vai ser registrado. A pessoa nasceu, a criança nasceu, então ela tem que ser registrada. E onde ela vai ser registrada? Vai ser registrada tanto no lugar onde tiver havido o parto, né, daquela criança, ou então no lugar de residência dos pais. E qual que é o prazo para que eu promova esse registro? Ou lugar, como lugar do parto, ou lugar de residência dos pais. Regra geral, o prazo é 15 dias. Então, os pais, eles têm um prazo de 15 dias para que eles promovam o registro dos filhos. Então, o filho nasceu no lugar do parto ou no lugar de residência dos pais. E, regra geral, 15 dias. Mas esse prazo pode ser de 3 meses. Isso é muito importante. Vocês vão ter que imprimir isso aqui. Isso aí cai demais. Toda prova objetiva tem isso. 3 meses, se aquele local onde tiver se dado o parto, ele distar mais de 30 quilômetros da sede do cartório, correto? Então, vamos ter isso em mente. Então, nascimento é obrigatório o registro, que vai ser no lugar do parto ou no lugar de residência dos pais, correto? Qual que é o prazo? Regra geral, 15 dias. E, se por acaso o lugar onde tiver havido o parto distar mais de 30 quilômetros, esse prazo para o registro é de 3 meses, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui agora na penalidade. Por quê? Porque muitas das vezes tem-se o prazo legal para se registrar aquele nascimento e aquela criança não é registrada. Ela vai ser registrada após o prazo legal para o registro. E após o prazo, aonde que vai ser feito o registro? Após o prazo nos termos da Lei 6.015, o registro será na residência do interessado. Correto? Vocês têm que seguir aqui o esquema, hein? Que eu estou mostrando aqui para vocês, porque a lei, ela é muito, não sei, eu acho que tem que ser aqui por esses esquemas. Vocês vão, ó, um olho no gato e o outro olho no peixe. Então, vocês vão olhando a lei e vocês vão vendo aqui os esquemas, porque eu acho muito difícil ficar estudando essa lei sem esses esquemas aqui. Vamos lá. Depois do prazo para o registro, eu quero promover o registro. Sim. E aí, onde eu vou ter que promover esse registro? Na residência do interessado. Quem está mandando mensagem aqui? É você, Fernanda? Ué, você não coloca... Você sabe dessa expressão. Eu não sei se aí no Paraná tem essa expressão, mas aqui a gente usa muito. Eu convivo com muita... Tinha uma época que eu convivia com tanta gente velha, que eu estava no carro uma vez, tinha uns 8 acima de 85 anos dentro do meu carro. Eu falei, ó, se a polícia parar aqui no carro agora, numa blitz, vão pensar que a gente está fugindo de uma casa de idoso, né? Sério. Vamos lá. Frito peixe e o gato. Exatamente. Então, passou o prazo, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão estar lá com a lei, vocês vão estar aqui com o esquema. Depois do prazo legal, eu quero registrar. Então, eu vou registrar na residência do interessado, correto? Esse interessado, ele vai apresentar um requerimento para fazer o registro de nascimento. Esse requerimento, ele deve ser assinado por 2 testemunhas. Esse requerimento ele deve ser apresentado com 2 testemunhas. Mas você, oficial, pode suspeitar daquele novo pedido, daquele novo requerimento. E aí, o que vai acontecer? Vai você vai pedir uma prova, você vai pedir, como oficial, vai pedir uma prova substancial, né, de que, de fato, aquela pessoa ela quer ser registrada, que ela não tem o registro. Essa prova pode ser apresentada, mas você pode persistir na sua suspeita. Se você persiste na sua suspeita, você vai pedir ao juiz para que se esclareça, correto? E o juiz decidiu que sim, deve ser feito o registro. E aí, vamos ter em mente essas 2 situações. Porque temos um prazo, que é esse prazo específico, quando há um requerimento de registro civil, e temos uma outra situação que é a seguinte: mas nessa situação de você ter
suspeitado e ter sido encaminhado ao juiz a sua suspeita, o juiz ordena você a promover, ele vai ordenar que você o faça, esse registro, em até 5 dias. Ou então em um prazo menor, mas em até 5 dias, quando ele não disser um prazo menor. Você tem que obedecer imediatamente essa ordem judicial, sob pena de ser multado, de receber uma multa. Então, ele pode existir uma prova suficiente e persiste a suspeita, os autos são enviados ao juiz competente. Então, o juiz vai decidir pela lavratura daquele assento em 5 dias e sob uma pena de um salário mínimo daquela região. Agora, vamos imaginar o seguinte, que um registro ou uma verbação ou uma anotação, tudo aqui é registro civil das pessoas naturais. Então, temos um registro, temos uma verbação, uma anotação, o fornecimento de uma certidão. Pelo oficial, foi recusado, ou então aquele oficial retarda aquele determinado ato. Você, como parte prejudicada, você pode se dirigir à autoridade competente, ao juiz, que, observe um detalhe, que vai ouvir você, que é o acusado, o oficial. O acusado é você. E aí, o que o juiz vai decidir? Ele vai decidir se uma ordem ou ele vai discordar daquela parte, né? Mas ele tem esse prazo de 5 dias para ele decidir. Essa é a situação da recusa e do retardamento no registro, averbação, anotação e emissão de certidão. Se, de fato, o juiz diz que a recusa, aquele retardamento, ele é injustificada, ele vai definir uma multa e ele vai ordenar que se pratique aquele ato, né? Que se pratique o registro, a averbação, a anotação, o fornecimento da certidão. Essa multa, ela vai ser de 1 salário a 10 salários. Então, vai ter uma multa de 1 salário a 10 salários e ele vai ordenar que seja praticado esse ato. E ele ordena que isso seja praticado num prazo de 24 horas. No prazo de 24 horas. Sob pena de prisão do oficial, de 5 a 20 dias. Então, isso aqui é bem sério, porque isso é lei. Então, na primeira situação, o juiz ele vai dizer para o oficial, no caso do registro a destempo, do artigo 46, registra desse tempo depois do prazo legal de nascimento, que o oficial promova aquele registro no prazo de até 5 dias, sob uma pena de multa de 1 salário mínimo. No caso da recusa, o retardamento, da anotação, da averbação, do fornecimento da certidão, vai ter o juiz determinar, ao verificar ser injusta, injustificada, aquela recusa, aquele retardamento, ele vai estipular uma multa que vai ser de 1 a 10 salários mínimos e ele vai ordenar que seja praticado o ato em 24 horas, sob uma pena de prisão de 5 a 20 dias. Pode parecer assim, minúcia, detalhes dos detalhes, mas esses prazos eles não caem, não, eles despencam em prova. Isso aí, para ir fazer uma prova de registro, tem que saber, de direito notarial, tem que saber todos esses prazos e essas multas. Então, vocês observam que, no primeiro caso, é 5 dias para que ele promova o ato, sob pena de 1 salário mínimo. Depois, o juiz tem 5 dias para decidir. E aí, se ele decidir que é, de fato, injustificável aquele retardamento, aquele atraso, ele ordena que ele vai aplicar uma multa que vai ser de 1 a 10 salários mínimos, 1 a 10 salários mínimos, e ele ordena a prática do ato em 24 horas, sob uma pena de prisão de 5 a 20. Você, como oficial, você pode receber pedidos de certidão por via postal. Sim, ao você receber esse pedido, você tem que fornecer a certidão requerida por via postal, desde que, óbvio, sejam pagos os emolumentos, né? Atendidos os emolumentos, né? E se também ele injustificadamente ele recusa ou retarda, ele vai ter aplicado tanto essa multa quanto essa ordem. Ele vai ter essa ordem para praticar o ato sob uma pena de prisão, né? Ele vai incorrer nessas penas, né?
O juiz, ele tem uma relação muito próxima com a atividade extrajudicial. Afinal de contas, ele controla, de certa forma, essa atividade. Incumbe aos juízes a correção, a fiscalização dos livros, os livros e os livros do ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, com os livros do ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, não é diferente. Essa correção, essa fiscalização cabe ao juiz. E a lei é específica para os oficiais de registro civil das pessoas naturais no artigo 48. Vamos seguindo aqui. Agora temos uma alteração que é bastante recente, em 2012. O que aconteceu em 2012? A partir de 2012, os oficiais de registro civil das pessoas naturais, eles são obrigados a transmitir, a informar ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao IBGE, o mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. E qual que é o prazo para que ele informe o nascimento, o casamento e o óbito ao IBGE? O prazo são os primeiros 8 dias do mês de janeiro, abril, julho, outubro. Então, mês 1, mês 4, mês 7, mês 10. Qual que é o prazo? 8 primeiros dias de janeiro, abril, julho e outubro. Então, os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, eles vão fornecer ao IBGE o mapa do nascimento, do casamento e do óbito ocorrido, dos casamentos ocorridos. Cortou um pouquinho aqui, deixa eu só ver aqui para vocês completarem. O que deverá constar nesse mapa? Obrigatoriamente, a declaração de nascidos, o número de identificação da declaração de nascidos vivos. Então, o DNV. O trimestre anterior, ela poderá ser também transmitida por meio digital, e esses mapas, eles também podem ser encaminhados, direcionados a órgãos públicos, onde esses órgãos públicos, eles vão cruzar as informações do registro civil com as informações constantes das declarações de nascidos vivos, né? Porque é muito importante para que os órgãos públicos saibam exatamente as informações pertinentes, né? Para fins de desenvolvimento de políticas públicas, que se saibam quantos nascimentos ocorrem naquela determinada região. E se ele não faz, aí por isso que a gente também tem uma penalidade. Ele vai ter uma multa de 1 a 5 salários mínimos, uma multa de 1 a 5 salários mínimos, e ele ainda vai responder por uma ação penal. Então, tudo isso nós vimos aqui, é o artigo 49, que nós resumimos aqui nesse nosso esquema. Então, 3, 4, agora vamos lá para a página 5. O nascimento, nós falamos isso, do nascimento, nós falamos do nascimento. Então, o nascimento, ele vai ser obrigatório, com o nascimento vai ser obrigatório o registro daquela criança, e esse registro, como dissemos antes, lugar do parto ou lugar de residência dos pais. E o prazo, 15 dias ou 3 meses se distar o cartório mais de 30 quilômetros do local do parto. E se os pais tiverem residência, como fica? Se os pais residirem em cidades distintas, diferentes residências, lugares de residência dos pais, você vai obedecer à ordem ou do lugar do pai, onde você vai promover esse registro, no lugar de residência do pai ou no lugar de residência da mãe. Agora, eu vou pedir aos senhores muita cautela para estudar essas partes, porque, sim, estamos estudando a letra seca da lei. Nosso objetivo é a Lei 6.015, a lei seca, os termos exatos para nos auxiliar na prova objetiva e na prova oral. Mas nós não podemos nos olvidar do estudo dos provimentos. Mas aqui vamos fazer alguns pontos, alguns adendos, mas o nosso objetivo dessa lei, que fique bem claro, é a Lei 6.015, correto? Porque o nosso não é estudar todo o registro civil das pessoas naturais com os provimentos. A gente está estudando aqui a letra seca da Lei 6.015.
Situação do índio. Como é a situação do índio? Bem, se o índio ele não é integrado, ele não é aculturado, que é uma expressão também de forte cunho preconceituoso, na minha opinião, não integrado, eles não estão obrigados a serem registrados, né? Ou eles vão ser registrados no livro próprio da FUNAI. Então, temos essa situação, ou ele não está obrigado, ou ele não é obrigado, ou caso haja, é no livro próprio da FUNAI. Uma pessoa que não tenha sido registrada, ela não foi registrada por uma série de circunstâncias. Ela tem entre 18 e 21 anos. Como ocorre o registro civil dessa pessoa, o registro de nascimento dessa pessoa? Estamos a tratar do registro de nascimento. Essa pessoa, entre 18 e 21 anos, ela vai fazer um requerimento e, pessoalmente, isento de multas, e vai, com esse requerimento, como o nome diz, requerer o registro civil das pessoas naturais. Tem essa faculdade. Aqueles que são nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil, eles também terão a faculdade de requerer o registro civil e também não terá multa nenhuma. Então, o 18, 21, que não tenham feito o registro, pessoalmente, o requerimento. E o antes da obrigatoriedade do registro civil, eles também terão a faculdade e serão isentos de multa. O brasileiro que tiver nascido no estrangeiro, nós vimos ontem, né? Aplicar-se ao artigo 50 com as regras pertinentes próprias do consulado, correto? E aquelas que nascerem a bordo de aeronave ou navio, qual que é o prazo para que elas se registrem? O navio aportou, a aeronave pousou no local de destino, 5 dias é o prazo para que se faça a declaração. Agora, nós falamos do prazo da declaração, né? Nós falamos o lugar onde é feita essa declaração, e agora, quem é obrigado a fazer a declaração? A lei já disse, os obrigados a declarar são o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto. Esses são os primeiros. Faltou um destes, por exemplo, faltou o pai. Houve falta ou impedimento de um deles. O outro faz. E qual é o prazo quando isso ocorre? Aí o prazo também é dilatado. O prazo, nessa situação, de 45 dias. Então, primeira situação, pai e mãe, isoladamente e conjuntamente. Faltou o pai, faltou impedimento, há falta ou impedimento, então o outro faz, com prazo dilatado de 45 dias. Faltou pai, faltou mãe, quem faz? O parente mais próximo que se achar presente na hora do nascimento, correto? Então aí, faltou agora o parente. Então, é o administrador do hospital, ou os médicos ou as parteiras. Se não tiver administrador ou médico de parteira, vai ser a pessoa idônea da casa onde tiver ocorrido aquele parto, desde que não seja a moradora, sendo fora da residência da mãe. Então, é uma pessoa idônea. Não tem essa pessoa idônea, também os encarregados pela guarda do menor. Se, quando vier a você, como oficial, você receber no seu ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais uma determinada pessoa pedindo para que seja feito o Registro Civil das Pessoas Naturais, você duvida daquela declaração, você tem algumas possibilidades. A lei lhe permite tomar algumas providências, caso você não esteja bem certo da existência daquela criança. Você pode se dirigir à casa onde aquela criança se encontre, né? Você também pode pedir a atestação do médico ou da parteira de que houve, de fato, o nascimento daquela criança. E a outra situação é testemunho de duas pessoas, que obviamente que não sejam os pais e que tenham visto a criança nascer. Então, você já sabe quem vai quem vai declarar o nascimento, e se você tiver dúvida, você pode ir à casa, você pode pedir um atestado para o parteiro e para o médico, ou você pode pedir o testemunho. Agora, deixa eu ver se aqui na lei se isso é cumulativo ou se... Não, você pode ir à casa do recém-nascido ou exigir a atestação do médico e parteira, ou, né, o testemunho de duas pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido nascer. Se por acaso for um registro fora do prazo, e tiver você, oficial, dúvida quanto a isso,
você, no caso, você não vai ir à casa nem exigir atestação médica. Nessa situação, você vai requerer ao juiz as providências cabíveis, né? Que é isso que diz o parágrafo 2º do artigo 52. Tratando-se de registro fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências cabíveis para esclarecimento do fato. Foi isso que colocamos aqui no nosso esquema. Agora, vamos falar sobre... mas ficou ruim esse aqui, hein? Que pena. Aqui o 53. Não sei por que ficou assim embaçado, mas aqui eu acho que dá para nós lermos. A gente está tratando aqui do registro civil do nascimento, né? Falando sobre o nascimento. Agora, e na situação, por exemplo, de uma criança que tenha nascido morta ou que tenha morrido? Primeiro, o caput do artigo 53, prestem bem atenção nisso, ele é genérico, ele fala o seguinte: o que é que essa criança nasceu? Porque o fato de nascer não é início de personalidade, porque a pessoa pode nascer morta. Então, ela tem que nascer, que seria se desprender, se desvencilhar, né, do corpo materno. Isso quem fala, inclusive, são os doutrinadores de direito civil. Eu acho super esquisito essa definição, né, de nascimento, nesse sentido aí técnico, jurídico e médico também, né, que eles se utilizam. Mas a pessoa ainda está, o nascido, ela pode ainda estar ligada pelo cordão umbilical. O que define assim o início da personalidade é o nascimento com vida. Então, antes nós temos o nascituro, e com o nascimento ela pode ter vida ou não ter vida. Ela vai ter vida se ela respirar. Respirou, ela teve vida, se tornou pessoa. É pessoa, personalidade. Então, ela tem uma aptidão genérica para ser o sujeito de direitos, para contrair, ser sujeito de direitos e de deveres, né? Então, é uma pessoa, ela tem personalidade jurídica, ela tem essa aptidão genérica para titularizar relações jurídicas. O 53 caput, ele é genérico, ele fala, se aquele ser, no meu ponto de vista, um feto já é um sujeito de direitos. Eu sou favorável, enfim, eu acho que o feto, ele sim já é um sujeito de direito, né? Não é só a pessoa, eu acho que, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas nasceu o nascitudo. O 53 caput, ele é genérico. Ele dizer, se ele pode ter nascido e respirado, ou ele pode ter nascido, mas já nasceu morto. Então, nasceu morto, ou então morreu no parto, né? Esse genérico caput, ele vai falar assim, você vai fazer, nessas situações de ter morrido ou de nascer morto, você vai fazer o assento com os elementos necessários, né? E as remissões do óbito. Ele fala isso. A primeira situação, a criança nasceu morta. Nasceu morta é o natimorto, é o que nasce morto. Ele se desvencilha, ele se desprende do corpo materno, mas ele não respira, então ele nasceu morto. O assento vai ser promovido no ser auxiliar. Uma outra situação, e isso aqui é outra coisa, assim, demais nas provas. É até simples, eu nem sei por que isso cai tanto em prova, mas cai demais. Nasceu e respirou, mas morreu em seguida, morreu durante o parto. A palavra que eu coloquei aqui, que não está dando para ver, é respirou. É respirou. Você vai lavrar 2 assentos. Primeiro, o assento do nascimento, no livro A, e depois o assento do óbito, no livro C. E você vai informar todos os elementos e vai promover as remissões recíprocas. Você vai informar no livro de nascimento o óbito e você também, óbvio, naquele óbito, você informa o nascimento daquela criança. Agora, uma outra pergunta. Então, a gente já sabe que nasceu morta, então é C auxiliar. Nasceu, respirou, A e C, ótimo. Tranquilo, fazemos assim os assentos. Agora, quais são os elementos de um assento? E vocês viram que o assento vai ser lá naquela coluna do meio, né? Coluna do meio, você vai promover o assento. Quais são os elementos do assento?
eu acho muito difícil nós guardarmos esses elementos sem termos aqui o amparo, o apoio da nossa certidão de nascimento, que eu fui cauteloso e imprimi para aos senhores. Então, vamos lá. Por quê? Com esses, uma coisa é o assento lá no livro, a outra coisa diferente é a certidão de nascimento. Uma coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos utilizar da certidão de nascimento para que saibamos quais são os elementos do assento. Vamos lá? Porque a gente consegue visualizar isso aqui. E já com as alterações do provimento 63 lá do CNJ. Inclusive, a Fernanda falou do provimento hoje à tarde no grupo. De fato, a questão da certidão do adotado, né? A criança era adotada, não há que se falar em remissão naquela certidão de nascimento aos pais biológicos, né? Você vai na sua certidão de nascimento daquela criança adotada, você vai ter os dados como se ela fosse, como de fato é, não como se fosse, como de fato é. Os dados do adotante, né? Inclusive dos avós e paternos e maternos, os pais dos adotantes, né? Os avós do adotado. Então, nós vamos ter o primeiro nome. O mais interessante é que os dados no assento, a ordem legal, ela não é bem assim a estrutura da certidão. Mas eu fui fazendo o seguinte, eu peguei a certidão e fui marcando aqui na minha lei, eu fui marcando os elementos que eu lia aqui na minha certidão. Essa certidão ela tem mais elementos que são os elementos aqui do assento, porque nós não temos aqui, por exemplo, as regras específicas do provimento que definiram o CPF. Né, o CPF. Então, vamos ter elementos mais aqui na nossa certidão. Porque aqui, o que temos aqui são os elementos do assento. Então, se perguntarem aos senhores os elementos do assento, vocês vão se lembrar da certidão. Mas se lembrem que aqui não tem CPF, na Lei 6.015. Correto? No assento. Na Lei 6.015. Mas sim, o assento ele deve constar o CPF. Inclusive, ele é reproduzido aqui. Ele é averbado, o CPF. Vocês vão observar isso no assento. Então, vamos ter o nome, vamos ter o CPF, vamos ter essa matrícula. Essa matrícula, ela identifica o livro, ela identifica a folha do livro, ela identifica o número de ordem do assento. Então, o número de ordem do assento, a folha do livro, o livro, cada elemento. Aqui eu consigo, 1978, foi o ano que eu nasci. Essa é a minha certidão de nascimento. O livro 01 é o livro do nascimento. Aqui atrás da certidão, inclusive, eu tenho ela aqui. Onde que está a minha certidão? Ele vem me falando cada um. Eu nunca me lembro disso. Vamos lá. Os primeiros 1, 2, 3, 4, 5. Os primeiros 5 números. 0, 5, 5, 7, 1. É o Código Nacional da Serventia. Isso é o código. Isso aqui a gente tem que saber, viu? Tem que saber. Depois temos o 01. 01 não é o livro, não. Me enganei. O 01 é acervo próprio quando é 01. Acervo próprio. É porque pode ter também um acervo que é incorporado. O número 55 é o que representa o serviço no Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, 55 é o Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, todas as certidões com 55, você já vai saber que é uma certidão do Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, 01 diz o acervo, os 5 primeiros números, ele diz os 6 primeiros números é o Código Nacional da Serventia. Então, tá fácil. Esse 05715 identifica o Registro Civil das Pessoas Naturais de Bom Sucesso, Minas Gerais. O 01 é porque é acervo próprio, não é acervo incorporado. 55 identifica todos os serviços prestados pelo ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais. 1978 foi o ano do registro. Eu nasci no dia 26 de novembro e fui registrado no dia 29 de novembro.
1978. Aí aqui vamos. O livro 1, de fato, porque o 01 é o arquivo. O 1 que é o livro, é o nascimento, né? É o livro 1, o tipo 1, o número 1 é o livro A, para a gente não confundir, né? Mas porque não tem número no registro civil de pessoas naturais, mas aqui nesse código temos. O livro 1 é o nascimento, 2 é o casamento, 3 é o casamento, é o B auxiliar, é o religioso para fins civis. O C é o 4, é o óbito, 5 seria o auxiliar, o natimorto, né, o C auxiliar. O 6, o D, proclamas, e o E, demais atos. Agora vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos aqui 1. Então, 1 é isso. 51 é o livro 51, 00051, é o número do livro. 357 é o número da folha. 4090, número do termo. E 12, dígito verificador. Então, assim, o livro, o número do livro, o número da folha e o número do assento, o número do termo, que eles chamam termo. E o dígito verificador. É fácil, não é difícil, não. Depois, com uma prática, a gente já consegue olhar. 55, registro civil, 78 foi o ano, 1 é o livro, o 51 é o número do livro, 357 é o número da folha, o 49 é o número do termo e 12 é o dígito verificador. Tá, vamos dando continuidade para nós sabermos a estrutura do nosso assento de nascimento. Então, aqui nós já sabemos a estrutura da nossa certidão de nascimento, a data por extenso e a data em números. Então, data de nascimento por extenso e a data em números. Dia, mês e ano, não é isso? É o 54 primeiro. Então, no assento meu, eu vou ter isso. E hora de nascimento. Eu nasci 5 horas da madrugada. Acordei bem cedo. Hora do nascimento. Natural, bom sucesso. Aqui não fala naturalidade, mas a naturalidade é uma exigência agora, mas ela não está falando, ela está falando no parágrafo 4º, aqui do nosso 54. A naturalidade. O município, o local do nascimento. Então, eu nasci no asilo de caridade, na Santa Casa de Bom Sucesso, sexo masculino, não sou gêmeo, prenome e nome, Joaquim Martins Ferreira Neto, declaração, não nasci morto, graças a Deus, e a ordem de filiação dos outros irmãos do mesmo prenome que existirem. Eu acho muito em falta de inspiração essas mães que vêm com João Antônio, João Pedro, João Marcos. Vamos ser mais criativos, né? É menos trabalho para a gente no registro civil, inclusive, porque a gente tem que colocar a ordem de filiação de outros irmãos com o mesmo prenome. Vamos lá. No assento, a gente indica. Isso aqui que é uma coisa que a gente está comparando. Vocês estão vendo que na filiação está Hernando Teixeira Martins e Eudócio Abreu Martins, sem maiores qualificações? Tá, porque isso é a certidão, porque no meu assento eu preciso indicar a naturalidade dos meus pais, a profissão dos meus pais, o lugar onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal. Pessoal, é isso aqui, ó, a vírgula está em fora de lugar, né? Porque o registrando não, tá certo, é o registrando, sim, que é a pessoa que está promovendo o registro, né? O pai da criança, né? Quem está levando o registrado é a criança, não, tá certo. A idade da genitora, do registrando em nomes completos na ocasião do parto, e o domicílio ou residência do casal. Nome e prenome dos avós paternos e maternos. Nomes e prenomes lá. Eu sou neto do Joaquim Martins Ferreira Júnior e da avó Bebela, Maria Isabel Teixeira Martins, e do Roberto de Abreu e Robertina de Souza Abreu. O meu avô e minha avó chamavam um Roberto, a minha avó Robertina. Eu acho isso mal barato. Nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. Tá. Nome, prenome, profissão e residência das duas testemunhas do assento.
quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica ou em residência ou fora da unidade hospitalar ou casa de saúde. Isso aqui foi em 2000. Mas no meu assento não tem testemunha. Na minha certidão eu não tenho testemunha. Vocês estão vendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra? Mas a gente tem que saber essa estrutura aí, porque a gente já tem várias informações. Já passamos aqui 50 minutos, mas vamos continuar aqui com a nossa aula. Isso, inclusive, essa obrigatoriedade das testemunhas, quando o nascimento não for no hospital, né? Fora do hospital, sem assistência médica, isso é uma exigência a partir do ano 2000, né? A estrutura do seu assento de nascimento. Então, por fim, o número de identificação da declaração de nascidos vivos, né? Então, número de identificação dos nascidos vivos. Então, a gente tem que ter em mente a nossa certidão de nascimento. O que veio agora, recente, fez CPF, a naturalidade, né? Mas o assento é isso, são esses 10 itens, né? Dia, mês e lugar de nascimento, hora, sexo, fato de ser gêmeo, nome do prenome. Aqui tem gêmeo, não tem o nome e prenome, sim, a declaração de que nasceu morto ou morreu no ato, logo depois do parto, filiação de outros irmãos de mesmo prenome, que existiram ou tiver existido, e todos os outros, a qualificação dos pais e das testemunhas, caso haja, os avós e o DNV. Não foi informado porque o DNV foi inserido em 2012, obviamente. Não vai ser informado. Então, vamos lá, continuar. Cadê a minha... tá. Vamos voltar lá. Hoje, a partir de 2012, obrigatoriamente, para promover o registro, você tem que apresentar a declaração de nascido vivo, correto? E essa declaração de nascido vivo, ela tem uma série de elementos. Ela tem uma série de elementos. É essa aqui, que está muito... Que pena que ficou embaçado. Não, essa aqui é a de baixo, então. Quando a pessoa ela se apresenta para ela promover o assento, né, para ela, quem faz o registro é o oficial. Então, ela se apresenta e ela vai requerer o registro. E ela vai trazer consigo a declaração de nascidos vivos. Ela vai portar, ou então vai ser encaminhada ao oficial, né, pela própria maternidade, aquela declaração. E aqui ele estipula algumas situações em que não é motivo para haver uma recusa, para haver a devolução, para haver a solicitação de retificação da DNV. E quais são essas situações? Por exemplo, elas são bem óbvias, desde que você consiga visualizar, desde que você consiga promover o registro, você não vai recusar, devolver ou vai solicitar a retificação da DNV. Quais são essas situações? O fato de haver equívocos e divergências, mas que não comprometam a identificação do nome da mãe. Então, tem um equívoco, uma divergência, mas que não, você consegue ainda assim saber quem é a mãe. A omissão, por exemplo, do nome, tanto da criança que vai ser registrada, quanto do pai. Se não constar na DNV, você não pode pedir, recusar, devolver ou solicitar a retificação. Omissão do nome. Então, esse RN é recém-nascido. RN, recém-nascido. E do nome do pai. Então, a pessoa apresentou uma DNV que não tem o nome do recém-nascido nem o nome do pai. Isso não vai fazer com que você recuse, que você devolva, ou então que você solicite a retificação da sua DNV. Pode haver também uma divergência entre o nome, né, do recém-nascido lá na DNV e aquele nome manifestado pela pessoa no momento do requerimento. E vai prevalecer o nome que isso não importa. O que vai prevalecer é aquele nome apresentado no momento do requerimento, aquele nome a posteriori.
Também, se houver divergência do nome do pai, que consta do DNV, na DNV, na Declaração de Nascidos Vivos, com o nome do pai verificado pelo oficial. Então, também vai prevalecer, nos livros de casamento, por exemplo, vai prevalecer o que é verificado pelo registrador nos termos da legislação civil. Outro dia eu estava conversando com uma tabeliã, uma oficial de registro civil, e ela me falou o seguinte: se a mãe é solteira, se a mãe é casada, ela chega para promover o registro, o registrador vai inserir o nome do pai e da mãe, a certidão de casamento. Agora, ainda se ela for casada e chegar lá um terceiro, eu achei isso assim meio estranho, não sei. Tenho que pensar, a gente tem que conversar com mais pessoas. Ela falou, se chegar com a mãe, chegou com outro adulto e aquele adulto falar assim, a mãe é casada, chegou e o adulto falou assim, não, é meu filho, eu vou registrar meu filho. Ela faz o registro do pai e da mãe. A declaração, ela se sobrepõe à presunção legal. Não sei, aí a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Isso aí tem um provimento, Joaquim. Tem Mas tem um provimento que fala isso. Fala isso? Tem. Eu vou procurar, depois eu vou deixar aqui. Ah, Tem. Ela pode. Eu não sei se é o 16 ou 20. é. Depois eu vou deixar, mas tem sim. Tem um provimento. Então é isso mesmo, né? É. Então, havendo divergência em nome do pai e aquele verificado pelo oficial, vai prevalecer o verificado pelo oficial. E também não vai ser motivo para recusa, para devolução, nem para solicitação de retificação. Demais equívocos, né? Que não comprometam informações relevantes para o registro civil. Né? O nome daquela pessoa, do homem, do pai, na DNV, não é prova, né, e nem presunção de paternidade. O nome ali é só informativo. Não prova também e não há presunção de maternidade. Né? O nome do pai constante na declaração não constitui prova ou presunção da paternidade e só pode ser lançado no registro quando verificado nos termos da legislação civil em vigor. Os oficiais de registro civil, em determinadas situações, eles podem lavrar as declarações de nascidos vivos. Quando, nessa situação? Quando houver uma demanda para que eles façam isso das secretarias estaduais e das secretarias municipais. Por fim, a naturalidade deve constar também no assento. Vamos lá abrir a nossa Lei 6.015 aqui. Vamos ver, esse aqui é o 54. 54. Já estamos a terminar. E qual que é a naturalidade? Eu coloquei aqui para vocês. Ó, a naturalidade é o município do nascimento ou a residência do registrando. Então, a nacionalidade vai ser tanto o município do nascimento quanto a residência do registrando. Aí, se nós formos lá na nossa lei, nós vamos ver que isso foi inserido agora, em 2017. É quentíssimo. A naturalidade informada, né, quando você for fazer o seu assento, ela pode ser tanto do município onde ocorreu o nascimento, ou o município de residência da mãe, do registrando, na data do nascimento, da mãe do registrando, na data do nascimento, desde que localizado em território nacional. Da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional. E quem opta? Quem opta é o declarante no ato do registro. Quem opta é o declarante na data do registro. Vamos adiante.
Você se dirigiu ao ofício de registro civil para promover o registro, né, o assento de nascimento. Você requereu que fosse feito o assento de nascimento. Mas você não informa o nome. Quando você não informa, o declarante não indica o nome completo, é porque é o seguinte, o ideal para mim, na minha concepção, é que eles, os juristas e os legisladores, eles tivessem o seguinte: nome é um gênero que compreende prenome e sobrenome, correto? Ou então, nome é um gênero e nome, que é o prenome, é um nome estrito sensu, nome lato sensu, nome, sobrenome. O problema é que aqui no Brasil, eu acho isso um equívoco, porque a gente não usa isso. Eles utilizam o nome como sobrenome. Então, pelo menos na minha concepção atual, o que eu observo é que teríamos que ter o nome, gênero, prenome, sobrenome, ou então nome, gênero, nome estrito sensu, que é o prenome, e sobrenome. Quando o declarante ele não indicar o nome completo, ou seja, ele não indicou o sobrenome, né? O oficial lançará adiante do nome escolhido, após o nome escolhido, né? Após o nome escolhido, o sobrenome do pai. O sobrenome do pai. Vamos ler dessa forma. E na falta, o sobrenome da mãe. Só que a lei não fala dessa forma, fala o nome da mãe, mas ela está se referindo ao sobrenome. Se forem conhecidos e não impedir a condição de legitimidade. Então, assim, essa lei, isso aqui já vamos considerar como ultrapassado, não recepcionado. Agora, uma coisa importante. O nome, a natureza jurídica do nome, né, ele é um direito da personalidade, né? O nome é um direito da personalidade. É um atributo da pessoa, o nome. Então, esse nome, ele deve gerar ou propiciar o respeito à pessoa. Então, você não pode promover ou registrar nomes sujeito a colocar a pessoa em situação vexatória, em ridículo. Não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. E o pai, ele não se conforma, ele quer o nome, ele não se conforma. O que ele vai fazer? Ele vai, o oficial, mediante, de forma escrita, ele vai oficiar ao juiz, ele vai comunicar ao juiz para que o juiz decida. E como não podia deixar de passar isso, eu busquei na internet os nomes mais malucos que as pessoas, porque essa parte é impagável. Espero que numa outra encarnação eu não pague a língua e nasça com o nome daqueles. Vamos lá. Proibidos. Abrilina 19ª Caçapavana Piratininga de Almeida. Axeropita papazone. Esse eu gostei. O terceiro, olha. Ácido acético etílico da Silva. Ácido acético etílico da Silva. Agora, nessa época de fake news, a gente nunca sabe, né? Mas assim, isso está muito criativo para ser falso. Eu acho que realmente a pessoa ácido acético etílico da Silva. O ácido acético é uma pessoa muito ácida. É uma pessoa agrícola beterraba. Pronto. Por hoje é só. Mas na época que eu trabalhava na Receita, lá atendendo o pessoal público, né? A gente tinha uns nomes daqueles, né? Imagina, e já me passou uma situação da pessoa me falar um nome esdrúxulo, que eu não me lembro agora, graças a Deus. O nome era tão esdrúxulo, eu tive que me segurar para não rir da pessoa. Olha que situação. A pessoa me falou um nome tão esdrúxulo, e não era só esdrúxulo, porque se é esdrúxulo, te causa estranheza. Mas ele era esdrúxulo e engraçado, né? Mas isso é muito subjetivo. Às vezes era o nome do avô da pessoa, né? Então a gente tem que se segurar
e transcender, né? A verdade é essa. Vamos lá. Então, isso aí não vamos. Os senhores, como oficiais, os senhores não vão promover o registro, né? O assento de nascimento com aquele nome ali que é suscetível. Eu até gostei desses aqui. Eu não achei esses ácido acético, ficou até bem sonoro. Mas tem uns que são terríveis mesmo, né? Que colocar a pessoa em situação constrangedora. Mas os pais não se conformam. Outro dia, há uns 4, 5 anos, eu vi no jornal um casal que queria colocar o nome do filho de não, há mais tempo, depois do atentado de 11 de setembro, Bin Laden. Ele queria Bin Laden. E aí o jornal foi lá entrevistar o casal, muito simples. Era Osama Bin Laden, eles não tinham gostado, eles ainda falavam assim, eles falavam assim, eu não gostei nem tanto do Osama, a gente achou muito bonito Bin Laden. Não era Bin Laden, não é Bin Laden. Na cabeça. Isso tem gravado em algum lugar aí. Bin Laden. Mas, enfim, gostaria de saber o que aconteceu, se essa pessoa foi registrada. Então, nada de expor o nome, né, as pessoas, os sujeitos, o registro, né, nomes vexatórios, né. A pessoa completou 18 anos. Se ela completou 18 anos, ela vai ter um prazo de 1 ano, nesse primeiro ano após 18 anos, para que ela, com um requerimento, né, ela, ou pessoal ou por um procurador, ela altere o nome dela, mas ela não pode prejudicar os apelidos, né, os sobrenomes dela. Então, ela pode alterar o nome, mas de forma que ela não prejudique. A lei autoriza isso. Vamos dar uma olhada lá no artigo 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador, então é um requerimento pessoal para o procurador, ela vai alterar o próprio nome dela e não vai poder prejudicar aqueles apelidos, os nomes de família, sendo que essa averbação dessa alteração será publicada na imprensa. Esse é o artigo 56. Regra geral, o prenome ele é definitivo. Há algumas situações, a lei permite a alteração do prenome. Quais seriam essas situações? A primeira situação é uma substituição por apelidos públicos notórios, Lula, Xuxa. E a segunda situação, que são as exceções à definitividade do prenome, é aquela situação, por exemplo, em que a pessoa ela é colaboradora em investigações de crimes e ela sofre, por ela estar a colaborar, uma fundada coação ou então uma ameaça. E essa alteração ela é feita pelo juiz, ela é ordenada pelo juiz após ter sido ouvido o Ministério Público. Vocês vão observar aí, ó, na hora de imprimirem, vocês vão ver que esse consulado com local do desembarque é a próxima folha, porque quando eu fui escanear, a folha embaixo ela acabou saindo, tá bom? Vocês riscam isso aí. Consulado, local de desembarque, isso diz respeito a outra folha. Vamos adiante. 58. É isso aqui, ó. O 57, ele é uma situação que ele é até bem recente, né? É quando, por exemplo, não é isso. Não. Era da mulher desquitada que convive com o homem, não é o 57, não. O 57, ele fala que a alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, isso aqui é bem importante, esse artigo. Eu não sei porque eu não mencionei ele aqui, mas vamos tratar dele aqui agora. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente após audiência do Ministério Público, ela será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa. O nome, ele é definitivo. Por exceção, ele pode ser alterado. Então, essa alteração posterior do nome é uma alteração excepcional. Vai ser ordenada pelo juiz. Né?
com a participação do Ministério Público. Então, a alteração posterior do nome, excepcionalmente e motivadamente, após a audiência do Ministério Público, permitida em sentença pelo juiz. E qual juiz competente? É o juiz que é o responsável, que a que está sujeito ao registro. O registro. Nas capitais, nós temos as varas de registros públicos, a vara de registro público. Nas comarcas menores do interior, é o juiz de direito da comarca, correto? O mandado vai ser arquivado, vai ser publicada a alteração na imprensa, exceto a alteração do 110, que trata do erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata da necessidade de correção, né? São aqueles erros, coisas simples, né? 2 L's, um M, um N. É o parágrafo 2º, o 57, de fato, ele é muito importante, né? Que mostra em que situações pode haver alteração, ele é motivado, excepcional, o Ministério Público participa, a sentença do juiz, o juiz é aquele a que o registro está subordinado, né? Sujeito. O mandado, ele é arquivado e ele vai ser publicado na imprensa, exceto se aquela alteração for uma alteração de uma letra, um erro banal. O parágrafo 2º diz que da mulher solteira, né, que vive com homem solteiro, pode requerer ao juiz que no registro de nascimento seja averbado o patronímico de seu companheiro. Mas o que temos, já falamos sobre o nome definitivo, né, que é substituído por prenomes, apelidos públicos notórios, apelido público notório. A substituição no caso de fundada coação, ameaça, decorrente de colaboração, cooperação de crime, por determinação em sentença de juiz competente, ouvido o MP, falamos sobre isso. O 59, o 60 e o 60, o 59 e o 60 é aquele da tal ilegitimidade. Esses artigos, eles são duros, difíceis de engolir, a verdade é essa. Passamos adiante. O 63... O 61 e o 62, ele trata do registro de menor, que é o menor abandonado. 63. Se houver nascimento dos gêmeos, os gêmeos são gêmeos. Então, você, em assento especial, você vai promover, você vai informar a ordem de nascimento. E prenome igual o João Paulo e o João Pedro, né? Duplo prenome. Se for o prenome, duplo prenome ou então um nome diverso, né? João Paulo, João Pedro, você tem que ser, eles têm um duplo prenome e o duplo prenome, obviamente, ele é diverso, né? Um é o João Pedro, o outro é o João Paulo. Então é isso que ele está falando aqui. Se tiver o João, você tem que colocar o duplo prenome. É isso que a lei fala. Essa redação não é das melhores, não. No caso de gêmeos, declarar em assento especial de cada ordem de nascimento. Sim, colocamos assim o que é importante, ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser escritos com duplo prenome. Gente, a lei é isso que é maluco. Se eu tenho o prenome igual, é João e João. Ela tem que ser com duplo prenome, então eles vão ser obrigatoriamente João Paulo e João Pedro, ou seja, o prenome vai ser diferente. Então, essa lei, ela faz um círculo. O que ela está querendo falar é o seguinte, se você tiver os gêmeos, nome, se forem prenomes, os prenomes distintos, duplo prenomes. É isso que a lei está a dizer. Ou então, um nome completo diverso. João Antônio Martins e Pedro Marcos Ferreira. Vamos lá para o 64. Se o nascimento ocorreu em um navio, esse assento ele vai ser lavrado logo que ocorrer aquele nascimento. Ele vai ser lavrado nos termos da legislação da Marinha, e aí nós temos que saber exatamente o que trata a legislação da Marinha específica,
registro de bordo, provavelmente, o comandante, vai promover esse assento. Então, quando o navio, o nascimento ocorrer, vai ser lavrado tão logo o fato se verifique, e esse fato vai obedecer uma legislação, que é a legislação da Marinha, e a Lei 6.015. E o que é a Lei 6.015? É o artigo 65. Quando o capitão... Aí, vamos ver, esse 65 funciona dessa forma. Esse artigo é daqueles, mas já estamos terminando. Ó. O capitão, o navio, ele chegou no primeiro porto, né? No primeiro porto. O capitão, ele pode se dirigir, então, à capitania dos portos, ou a uma estação fiscal, ou ao consulado, se esse porto for no estrangeiro. No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará na capitania, estação fiscal ou consulado, se estrangeiro. Ele vai ter 3 cópias, mas aqui fala 2 cópias, mas são 3 cópias. Acredite em mim. A primeira cópia autenticada do assento, que é lavrada pelo capitão, tão logo o fato se verifique, nos termos da legislação da Marinha, artigo anterior. A primeira cópia autenticada do assento, referidos no artigo anterior. Se lembram? Uma dessa cópia, a primeira cópia, ela será remetida ao oficial de registro. Por intermédio de quem? Por intermédio do Ministério da Justiça. Então, a primeira cópia autenticada do assento, ela será, através do Ministério da Justiça, encaminhado ao oficial de registro. E qual é esse oficial de registro que receberá essa primeira cópia autenticada? Pode ser o oficial de registro da residência dos pais, ou, se eles não tiverem residência, do primeiro ofício do Distrito Federal. Ao oficial do registro para o registro, no lugar de residência dos pais, ou, se não for possível descobri-lo, do primeiro ofício do Distrito Federal. A segunda cópia autenticada vai ficar, provavelmente, a lei não fala o destino, mas provavelmente vai ficar ou na capitania, ou na estação fiscal, ou então lá no consulado. A terceira cópia, ela será entregue pelo comandante ao interessado, após ter sido feita a conferência pela capitania. E o interessado vai promover o registro aonde lhe convier. Então, esse artigo 65 e 64, a gente não vai mais ler dessa forma que a gente está lendo aqui, não. A gente vai ler aqui como manda o nosso esquema. Esse esquema é assim que a gente vai ler. Não é isso? Terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado após a conferência na capitania do porto. Por ele poderá também promover o registro no cartório competente. Então, a conferência do porto é a terceira via. Parágrafo único. Parágrafo único. Os nascimentos que ocorrerem a bordo de aeronaves ou de navio estrangeiro poderão ser dados ao registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado do local de desembarque. Então, uma coisa são os nascimentos que ocorrem em navio mercante e navio de guerra brasileiros. O navio brasileiro, ele vai seguir essa regra do 64 e do 65. O estrangeiro vai seguir a regra do parágrafo 1º do 65. O parágrafo único, na verdade. Os nascimentos no navio estrangeiro poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado local do desembarque. E a mesma coisa vale para as aeronaves. O nascimento ocorrido a bordo de aeronave ou de navio estrangeiro, né, serão dados a registro pelos próprios pais brasileiros no cartório ou consulado do local do desembarque. Então, aqui quem faz da aeronave e quem faz do navio estrangeiro é o próprio pai.
E o 66 é uma regra muito específica que trata de assento de nascimento de filho de militar. Esse assento do militar, nas minhas provas, que eu venho já fazendo as últimas provas, as últimas 12 provas da Consulplan, as últimas 12, nunca citaram esse artigo 66, ele nem está marcado aqui. Mas ele é está na lei, pode cair numa prova específico, muito específico. Então, o filho do militar, ele vai ser feito o assento no livro criado pela própria administração militar, mediante declaração feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade, quando em campanha. Então, é uma declaração do interessado ou uma declaração que é remetida, feita pelo comandante da unidade, quando em campanha. Assento de nascimento de filho de militar. Estranho, né? Porque uma mulher grávida em campanha, isso soa muito estranho, né? Esse assentamento será publicado em boletim da unidade, logo que possível, trasladado por cópia autenticada, ex ofício ou requerimento para o cartório de registro civil que competir ou para o primeiro ofício do Distrito Federal, quando não puder ser reconhecida a residência do pai. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou assemelhado. Sim, vamos imaginar que esses militares estão na fronteira, o marido e a mulher, militares. Vão ser, então, feito o assento deles, naquele livro da administração. O que me é estranho é remetido pelo comandante da unidade quando em campanha. Não faz o menor sentido isso. Pode ser que sim, pode ser que seja uma campanha pacífica, né? Então, o nascimento ocorra e eles estão em campanha pacífica. Por exemplo, no Haiti, esse assento será publicado em boletim, mas casais militares, eles viajam em campanha juntos? É estranho, não sei. Esse assento será publicado em boletim da unidade e logo que possível trasladado por cópia autêntica para o cartório de registro civil a que competir, quando não der ser reconhecida. A providência que trata esse artigo será extensiva ao assento de nascimento de filho civil, quando em consequência de operações de guerra não funcionarem os cartórios locais. Ou seja, na hipótese de haver guerra, você vai ser feito dessa forma o artigo 66. Vai ser num livro próprio e vai ser publicado em boletim de unidade, logo que possível, trasladado por cópia autenticada para o registro civil que competiu ou o primeiro ofício do DF, né, se não puder ser reconhecida a residência do pai. Então, senhores, eu acho que por hoje nós damos por encerrada a nossa aula. Vamos aqui o stop share. Já estamos a 1h30. Essa aula é uma aula muito pesada, né? O que vocês acharam? Fernanda? Foi boa a aula, só que ela é detalhada, né? Não, porque é cansativa mesmo, né? Que são muitos detalhes. Ô, Joaquim, deu uma dúvida minha. Olha o artigo 52, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, não. Artigo 52, item 2. Fazendo favor. Esse prazo de 45 aqui, eu sempre tenho dúvida se eu conto 45 mais 15. Eu acho que tem que somar, prorrogado por 45 dias. Eu acho que é 60, não é? 15 mais 45. Obrigado por você ter feito então, 60, né? esse apontamento. Eu falei 45 dias corrido? Se eu falei, me equivoquei. Foi. Não, porque não é. Acho que soma. É prorrogado por 45 dias. Ou seja, o prazo para eles promoverem não é 15 e 3 meses? No caso, vai ser prorrogado por... 15. Aí, no caso, eu... 15 e 60, na falta. Aí eu somaria 15 mais 45? Prorrogado por 45 dias.
É prorrogado por 45 dias. E outra questão. É isso, boa pergunta, e realmente é 15 mais 45. A minha interpretação é essa, 15 prorrogado por, então é prorrogado então depois. Vai dar 60 dias. 15 dias, é isso mesmo. Pois não, Lorena? Eu só queria perguntar uma dúvida que eu tenho do artigo 56, que é justamente a mudança de nome no primeiro ano. Então, veja, aqui ele sugere que a mudança de nome seria administrativa, né? Então, se eu quiser mudar meu nome de Lorena para Maria, tudo bem. Porque daí ali no 57, ele diz assim, a alteração posterior do nome, somente por exceção e motivadamente. Então, ele deixa uma margem para a gente pensar que durante o primeiro ano é uma liberalidade que a gente tem, tipo, não gosto do meu nome, vou mudar. É isso? Eu acho que aí tem uma contradição entre o 56 e o 57, né? Entre o 56 e 57. Eu li há algum tempo que essa alteração era uma pessoa falando, isso que me disse, eu fiquei encucado com isso, falando que só poderia mudar o sobrenome. Por exemplo, eu tenho Neto no meu nome, então eu poderia colocar um outro sobrenome, por exemplo, Souza, ou então Castro, que era da minha avó, ao invés de Neto. Nesse caso, eu não prejudiquei os apelidos de família. Então, né, segundo essa explanação e dessa pessoa, você poderia, o nome aqui, ele se referia a sobrenome. Né? O nome aqui seria a sobrenome. Eu já li assim também, sobrenome. Não era isso, Fernanda? Eu já li, refere a sobrenome. Eu já li que é o sobrenome. Por isso que eu estou falando que isso me irrita profundamente, a falta de cuidado com essa legislação. Confunde. Porque a princípio, eu acho o que prevalece, até mesmo porque esse aqui é de 2009, é o seguinte, que você pode alterar o sobrenome, o seu sobrenome, mas na hipótese, por exemplo, de você ter um neto, né, essa partícula, inclusive, tem um nome. Deixa eu ver se encontro aqui. Agnome. É o agnome? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é agnome. É porque eu sempre me esqueço. Cada um desses tem um nome. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu também vou. Mas, Joaquim, o 56 eu posso alterar administrativamente. E o 57 não. Eu entendo assim. Não, o 56... a gente tem uma legislação contraditória, 56 e 57 aí. A princípio, eu acho que o 56 ele nem é aplicado. O que você tem que fazer, alteração posterior... o sobrenome, você poderia ser... É porque a letra da lei também não é inútil, né? Isso aí... Eu tô imaginando essa interpretação. Até um ano você poderia pleitear administrativamente para alterar o nome. Passou um ano, daí é só judicialmente. É isso que eu entendo do 56 e 57 dessa forma. Eu entendo também, embora eu acredito que os oficiais não alteram administrativamente, na prática. Na prática, eu acho que não. E outra coisa, aqui ele fala de nome, né? Agora, tudo bem, na faculdade que eu fiz, nome era sobrenome, como o Caio Mário da Silva falava isso, né? Que o nome é o nome de família, né? Mas nome é sobrenome mesmo, na prática, né? Mas aqui, muitas vezes, Bom, aqui é claro, aqui também, né? Porque não falou prenome, falou nome, então é sobrenome que você pode alterar. Lorena, mas assim, na própria Lei 56, ele fala apelidos de família. Apelido de família é sobrenome. Né? Então, desde que não prejudique apelidos de família. Né? Então, aqui está falando de alterar o pré-nome. Eu entendo assim.
No eu 57, que ele pode alterar o prenome até um ano. A 56. A 56 eu entendo que ele pode alterar o pré-nome. O pré-nome? Não. Não pode alterar o pré-nome, não. O 56. Ô, Lorena, você sabe por que essa análise sua não é certa? Porque você pode alterar o nome desde que não prejudique o apelido de família. Se você passa a ser Maria da Silva, Maria Xavier, e você passa Lorena Xavier, não teria por que ele colocar desde que não prejudique os apelidos de família. Porque quando você altera o nome, ou prenome, como você está adotando essa tese, você nunca altera o apelido de família. Então, você só pode, essa regra, você lendo ela em consonância com, desde que não prejudique os outros apelidos de família, você só pode interpretar esse nome como sobrenome. Porque sempre que você muda Maria, Xavier... Eu interpretei assim, ó, que ele diz assim, pessoa alterar o nome. E aí ele está falando o nome como gênero, o nome inteiro. exato. Desde que você mantenha o sobrenome, o nome de família, no caso. Uhum. Mas, Lorena... Você pode alterar. E daí, tudo bem. Isso também não... Né? Não, mas isso é importante. É só porque assim... Lorena, não faz o menor sentido, por exemplo, você com 18 anos, você é a Lorena, você aparecer chamando Maria. O nome, ele é definitivo. É sobrenome. Então, você não pode ter essa análise. Mas, na verdade, tem o Michael Jackson, que, de repente, o Michael Jackson, que escreve com D-I-E, né? Que odeia aquele nome. Mas, mesmo assim, nenhum oficial vai alterar administrativamente, né? Ô, Joaquim, o Neto é Agnome, né? Você olhou aí? Vamos lá. O Neto é Agnome? Agnome. Agnome é o elemento secundário do nome que se presta a diferenciar pessoas de uma mesma família que possuem o mesmo nome. O agnome é neto, filho, júnior, sobrinho. Partícula é a preposição da, de, dos. Vocatório é a designação ampla pela qual a pessoa é conhecida no meio social em que vive. É o que a gente fala, entre aspas, é o apelido da pessoa. Esse nome, apelido da pessoa que a gente fala, qual é o apelido dele? É o vocatório, é o Pelé, Xuxa, Lula. Não se aplica somente às pessoas que possuem notoriedade. A Lei de Registro Público admite a possibilidade de inserção do vocatório ao nome e até mesmo substituição de um nome por um vocatório. Então, Lula, Xuxa é vocatório. Hipocorístico. Trata-se de um designativo do nome derivado de sua própria raiz, destinado à expressão de afeto. Zeca, Fafá, Toninho, Chico. Axiônimos. São títulos de nobreza, eclesiásticos, barão, duque. Cognome. Para alguns, é sinônimo de vocatório, Pelé, Xuxa. Para outros, cognome é pseudônimo. E pseudônimo ou heterônimo. Trata-se de designativo que identifica alguém em sua atividade profissional, geralmente artística. Também é merecedor da proteção. Olha só. Vamos lá. O nome está regulado na Lei dos Registros Públicos, o nome designa a pessoa, distinguindo na sociedade. O ordenamento jurídico adota o nome composto. Tá vendo? É isso. O nome, segundo, eu gosto muito dessa autora aqui, que é a minha mestre, essa professora. Segundo ela, o nome no Brasil prenome e sobrenome. Nome, quando ele fala nome, é prenome e sobrenome. O sobrenome. O ordenamento jurídico pátrio, eu vou até marcar aqui, o ordenamento jurídico pátrio adota o nome composto formado pelo prenome e sobrenome. 65. Sobrenome é a mesma coisa que patronímico, apelido de família. A gente tem que fazer um esquema para isso. É muita informação. Então, sobrenome é patronímico, apelido de família. Mas patronímico deve ser evitado porque tem um conteúdo machista e forte conteúdo machista. Ela fala aqui.
Não, quem está falando é Flávio Augusto Monteiro de Barros. Não é, ela está citando Flávio Augusto Monteiro de Barros. Patronímico. Ressalte também que a exceção do infante exposto daquela pessoa, toda pessoa necessariamente há de ter prenome e sobrenome. Segundo Flávio Augusto, infante exposto é o recém-nascido abandonado pelos pais. Sendo estes desconhecidos, o registro de nascimento faz-se apenas com o prenome, sem qualquer referência ao patronímico. O exposto, você vai só... Então, aqui, por isso que eu vou seguir, é o seguinte, no direito, eu sempre sofria muito na minha época da faculdade, porque eles falavam, nunca tinha uma conclusão. Aí eu decidi ser feliz. Eu vou agora seguir uma autora que eu gosto, que eu me identifico, e o que ela falar eu vou obedecer. Então ela falou o seguinte, nome, prenome e sobrenome? Sim. Então tá, eu vou aceitar isso, como se fosse a verdade mais verdadeira. Depois eu posso pensar outras coisas. Porque vai ter alguém que vai falar que não, que nome é prenome. Você é gnome, pronto, acabou. Ou então prenome, não, nome, prenome e sobrenome. Agora, já que a gente está discutindo isso, deixa eu dar uma olhada aqui na Marta Eudebs, no comentado, nesse artigo, porque a gente já espanca essa dúvida. 56. Vamos lá. Ô, Lorena, eu só lembrei do gnome porque eu fiz uma retificação de registro esses dias e a pessoa queria acrescentar, né, o neto no nome. É por isso que eu não sabia que era gnome, senão não tinha lembrado também, não. Não, mas eu li esses dias também, exatamente isso, já tinha me esquecido tudo. Vamos lá, vamos acompanhando aqui. O interessado, ao atingir a maioridade civil, artigo 56, tem o prazo de 1 ano para alterar o nome, desde que não prejudique a identificação de sua procedência. Tal alteração é procedida administrativamente junto à serventia do registro civil das pessoas naturais, cujo pedido é apreciado pelo juiz competidor ou juiz competente na forma da organização local. Há discussão se há necessidade de motivação ou justificativa. Qualquer um de nós, completados a maioridade, lei 18 anos, pode alterar o prenome, independentemente de fundamento. Ela cita Cristiano Chaves. Embora trate de previsão antiga, anterior à Constituição de 88, é norma que se harmoniza com a concepção que enxerga no nome um direito de personalidade. Respeita-se a autonomia da pessoa, suas escolhas e seu percurso existencial. Abre a possibilidade que a própria pessoa redefina sua trajetória em algo bastante importante como é nome. Trata-se, sem dúvida, de escolha existencial fundamental, das mais relevantes. Ela está falando de nome, mas assim, o que a gente está querendo saber, ela não falou ainda. Sobre a possibilidade desse pedido ser requerido por pessoas emancipadas... Mas ela falou prenome, professor. Não. Ela falou prenome em momento algum. Ela está falando o seguinte, que ela fala nome, mas ela não fala. O prazo é de 1 ano decadencial. Após esse prazo, nada obsta o pedido judicial de alteração do nome, mediante a vara de registros públicos. É o 57. Note que a hipótese 56 é a alteração do nome realizada pelo interessado perante o oficial e independe de motivação. Ao passo que nas demais hipóteses, 57 parágrafo, o pedido é elaborado perante o registro público devidamente fundamentado em caráter de exceção. A alteração é averbada à margem do registro de nascimento, para que seja levado ao conhecimento de terceiros para a salvaguarda de eventuais direitos. Entende-se como publicação pela imprensa aquela feita na própria sentença, nela devendo ser mencionados o nome constante do registro. Não, mas aí se está falando administrativo, não pode ter sentença. Então, aqui isso aqui está equivocado. Ai. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui. Mas Joaquim, é porque ele monta administrativamente e só manda para o juiz, não? Não. Ela falou, entende-se como publicação pela imprensa aquela feita da própria sentença. Ela devendo ser mencionados o nome constante do registro e aquele que passa a ser adotado por força da decisão. Ela não pode falar disso porque 56 é administrativamente. Então, note-se que na hipótese 56, a alteração do nome é realizada pelo interessado perante o oficial de registro civil, independe de motivação, ao passo que nas demais hipóteses o pedido é elaborado perante o registro público. Vamos ver aqui como é que é. O que se refere a esses elementos essenciais do nome, prenome ou nome próprio, é o objetivo de identificar a pessoa dentro da própria família. Patronímico ou sobrenome, que é sinal
Brandelli entende que o nome possui duplo aspecto, tá? O nome completo é integrado pelos prenomes e sobrenomes, sendo estes elementos essenciais e obrigatórios. Professor, eu vou tomar a liberdade de pegar e mandar aqui do Cristiano Chaves, vou tirar foto no meu celular e vou mandar uma foto para a gente ler. Daí, depois a gente lê, daí. Fica não, bom? Pode ler pra gente, por favor. Que é esse, Marcos? Então, não, porque é meio extenso, porque tem a jurisprudência e foi aqui que eu li isso, sabe? E o que está falando? Não tem problema, não. É o 56. 56. Lê pra gente. De fato, ele diz o seguinte. Segundo o disposto no artigo 56, o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade, poderá pessoalmente ou por procurador, bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família. Expirado este prazo decadencial, não será mais possível qualquer alteração pela via administrativa. Trata-se da única possibilidade de modificação imotivada do nome civil. Daí aqui diz o seguinte, a tradicional regra da imutabilidade, esse daqui é a jurisprudência, do nome, tem sido flexibilizada ao longo do tempo pela jurisprudência, para além das exceções previstas da lei. Busca-se funcionalização de tal regra através da constatação de que o que deve ser protegido é o nome através do qual o indivíduo é reconhecido no meio em que vive, prenome de uso, entre parênteses, por seus amigos, colegas de trabalho e familiares, ainda que não seja este o nome que consta de seu registro, respeitados o devido processo legal, daí põe entre parênteses, a alteração só pode ser procedida por sentença. Estranha, né? Porque é administrativa, ele falou, e interesse de terceiros, é respeitado isso. Imagine-se, será que o senhor estava falando disso? Alguém que foi registrada como Mafalda Correia. Foi isso que o senhor estava lendo, professor? O que eu estava falando eu li parte isso de que você falou aí não, mesmo. Eu não sei. E nunca foi reconhecida pelo prenome de batismo, na medida em que seu prenome de uso passou por vontade própria a ser Carla. Parece que o senhor também leu isso, né? Não faz sentido manter o registro de um nome que não serve para identificação. Na verdade, isso acontecia muito antigamente, né? Porque eu já fiz retificação de nome, você chamava Verônica e chamavam de Mafalda, sabe? Eu tive uma cliente assim. E agora eu estou fazendo uma retificação, exatamente que eu tenho audiência esse mês que vem, que ele se chamava Joanim e o nome dele é Eugênio. Pois bem, agora eu estou fazendo um inventário que consta no óbito da mãe e do pai dele, que deixou um filho chamado Eugênio. Só que está me prejudicando, porque é como se fosse um herdeiro inexistente, que não existe Eugênio, existe só o Joanim, entende? Então eu estou tendo que fazer uma retificação numa outra cidade para agregar no meu inventário que o Eugênio é o Joanim, tá? Acontece mesmo. Coisas muito que acontecem aqui no interior. Eu tinha uma prima que ela era registrada como Vani, mas todo mundo conhecia ela de Valmi. E ficou a vida inteira Valmi, e o nome dela era Valmi. Pois é, isso mesmo. Eu também tinha uma tia que toda a vida foi chamada de Mari. Não, toda a vida foi chamada de Janete e o nome era Mari. Então, eu estou vendo esse um ano... Então, é isso que eu entendo, que durante esse ano é essa modificação, professor. É uma oportunidade da pessoa colocar o nome real dela. Isso que eu entendi. Não, mas eu acho o seguinte, mas eu acho que é meio... que quando a gente considera essa existência, os fatos, né, relatados, e essas circunstâncias,
você conclui realmente, e eu acho que faz todo sentido isso, que a sua tia, que tinha um nome, né, completamente diferente, né, ela assuma aquele nome pelo qual ela é reconhecida. Então, aquilo vale para o nome. Eu acho que a gente ali, quando está falando nome, pode ser tanto o nome, o prenome, quanto o sobrenome. Então, a gente vai usar a premissa ali daquela autora, né? Que ela falou nome. Então, é prenome e sobrenome. Aqui, Joaquim, ó. Mas aqui, ó. O antigo aqui do Cenevivo, o meu, ele fala assim, resumido, ó. No artigo 56, cuida-se de alteração do nome, mediante acréscimo ao sobrenome, que não será prejudicado. Beleza. Aí ele fala no final aqui. O prenome, porém, deve ser definitivo, embora possa, por exceções motivadas, sofrer modificação em juízo ouvido o Ministério Público. Então, é de acordo com os fatos mesmo. Não, mas isso que você está falando... Até porque, na prática... Fernanda, mas isso que você fala, o Walter Ceneviva, ele está indo de encontro ao posicionamento da Lorena. Porque ele está falando que pode ser alterado só o sobrenome, o Walter Ceneviva, porque o prenome ele é definitivo e tem que ser motivado excepcionalmente, que não é a hipótese do 56. O 56 ele não é motivado e ele não é excepcionalmente. E ele é administrativo. Exatamente. Né? Então, nesse caso motivado, seria judicial, ver que seria vivo. Você então aí, ele está falando do artigo 56, não está? Específico? Ele não está falando do 56. O 56, não, é o que ela Fernanda 56. Leu, o que a Fernanda Leu fala do 56. Então, nós temos dois posicionamentos. Um que fala... É do 56. O que a Fernanda leu ali, Lorena, ela falou, é o artigo 56 que o Ceneviva está comentando. Eu entendi. Então, ele assume essa posição que é só o sobrenome. Por outro lado, eu acho, agora que você está me falando aí, eu acho que esse fato de existir nomes, eu fico com a posição da Lorena. Eu vou achar que é tanto o prenome quanto o sobrenome que pode ser alterado. E depois dos 18 anos, de um ano, depois daquele prazo equivalente, tá, manda no grupo. Já mandei. Uhum. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo acessar. Vamos ver aqui. Não, porque eu já vou fazer propaganda no meu... Porque todo mundo pode mudar o nome. Vou ver se eu ganho dinheiro extra aqui. Ô, Lorena, eu fiz um que no livro do cartório a mulher chamava Rosa, aí depois acho que Maria das Rosas, Maria das Flores, alguma coisa assim. No livro estava uma coisa, a certidão dela estava diferente. Aí o próprio cartório fez para mim administrativamente. Ah, tá. Por causa que no livro estava diferente. Aí que tá. Aí eles fazem. Mas num caso como esse aqui, a minha registra oficial aqui não faz de jeito nenhum. Ele não aplica esse 56. Tá? O carteiro tem erro. Eles vão mandar para o juiz. Embora a lei diga diferente. Mas é porque o 56 é após um ano, por isso que ela não faz, Lorena. Não, exatamente. Mas se eu for lá nesse lapso de tempo... Ah, tá, entendi. Também acho que ela não vai fazer, sabe? Porque realmente é uma coisa muito complicada você alterar o nome. Faria também, a pessoa pode ser um ladrão, sei lá, né? Querer alterar o nome já por outras razões, né? Ô, Lorena, estou tentando aqui acessar a sua leitura, mas, enfim, isso é uma discussão que nós temos dois posicionamentos, né? Um que fala que é apenas o sobrenome e o outro que fala que pode ser o nome e também o sobrenome. E eu fico com essa segunda posição, que é a sua. Eu acho que é melhor. E essa letra da lei, inclusive, esse artigo 56, nos termos aqui trazidos aqui pela Marta Eudebs, citando o Nelson Rosenwald, esse é válido e a pessoa realmente ela tem essa escolha existencial, fundamental, de poder alterar o nome. Então,
A gente tem esses dois posicionamentos, né? Mas muito boa essa discussão. Eu sempre tenho muitas dúvidas aqui com essas questões, mas agora eu sei que a dúvida, na verdade, é porque há essas duas opções, né? Essas duas opções. Então, mais alguma dúvida para a gente discutir? Aqui no Celso. Só mais uma coisa, no livro do Luiz Guilherme Loureiro, ele fala de um princípio da imutabilidade do nome. Daí ele vai falando que só em alguns casos muito restritos que poderia se mudar o nome. E o que ele fala do artigo 56? Ele fala que, vamos dizer, só em alguns casos ele não cita o 56. Ele deve citar, no caso, 57, no caso, né? O 57, tudo bem, o 57 vai de acordo, mas o 56, ele não foi revogado. E só uma lei revoga outra lei. Se ele não foi revogado, ele ainda está em vigor. Então, você não pode falar que o 56, se ele não disse que precisa ser motivado excepcionalmente, você não pode impor à pessoa que pretende aquela alteração fazê-lo motivado e excepcionalmente. Você não pode fazer isso. Eu acho que deve ter em algum desses dessas associações aí dos oficiais de registros civis algum pronunciamento desses órgãos de classe sobre isso. Então a gente pode até deixar isso como uma tarefa para a gente tentar, porque o que nos interessa aqui é qual que é o pronunciamento desses órgãos, por exemplo, a Associação Nacional dos Oficiais de Registro Civil, das Pessoas Naturais, já deve ter havido alguma consulta, provavelmente nesse sentido, né? O que eles podem fazer eles não... Minas é o REC Civil, né? Que a gente pensa. O REC Civil, Mas então eu vou considerar que de fato, se você quiser passar de Mafalda para Eugênia, você está autorizado por lei no primeiro ano, sem motivo, sem nada, desde que Eugênia seja a forma como você é reconhecida no seu meio. Então, eu acho, Lorena, que faz sentido sim. Se faz sentido sim fazer essa alteração. Né? Então, olha só. Tem nomes que são meio... Eu vou stop aqui o nosso recorde, mas a gente vai continuar. Então, a nossa aula terminou por hoje. Nós ainda vamos ter mais aí, pelo menos mais 1 ou 2 encontros. Então, boa noite, mas ficam aí que eu quero falar com vocês ainda. Temos assuntos a tratar. Só vou